Você pode até não perceber, mas existe uma coisa que é capaz de mudar as suas emoções completamente no cinema. Do que eu estou falando? Da cor. Vem comigo e vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Bora! Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está aqui para falar sobre a cor. Qual é a importância da cor no cinema, de que forma que elas vão influenciar a maneira como você assiste um filme ou como você responde a um filme emocionalmente. Então, vamos falar um pouco sobre a cor, sobre a psicologia da cor no cinema, beleza? As cores são fundamentais para a gente entender o que o personagem está passando no filme e quais são os sentimentos que ele está nutrindo em determinadas cenas. Além disso, as cores são essenciais para fazer com que a gente tenha algum sentimento que o diretor quer que a gente tenha. Então, por isso, as cores são fundamentais quando a gente está falando de cinema. Como eu já falei, existe algo chamado a psicologia das cores que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre essa questão e que vai fazer com que você entenda um pouco melhor essa questão de como funciona a cor no cinema, beleza? Essa psicologia das cores ela é baseada em um círculo chamado círculo cromático, onde a gente tem todas as cores do arco-íris, as três cores primárias que são vermelho, azul e amarelo, e as três cores secundárias que são laranja, verde e roxo. Essas cores secundárias são todas misturas das cores primárias que, se você misturar, dão essas três cores secundárias. Se você perceber bem, na metade esquerda do círculo, nós temos as cores mais quentes. E se você perceber o lado direito do círculo, nós temos as cores mais frias. Os arranjos de tom dentro do círculo são chamados de harmonia cromática. E elas significam uma combinação de duas ou mais cores dentro de um padrão. E é aí que a gente vai entender como funciona essa psicologia das cores dentro do cinema e quais são essas harmonias. Existem 6 esquemas principais de harmonia e que ajudam a gente a entender como funciona essa psicologia das cores no cinema. Bom, vamos então ao primeiro esquema de harmonia cromática. O primeiro esquema é o mais tranquilo de se entender, é o monocromático. O esquema monocromático é aquele onde são usadas cores de apenas uma palheta só. Então nós temos ali apenas uma cor e suas derivadas. Um diretor que gosta muito de usar esse estilo monocromático é o Wes Anderson, e a gente pode ver isso bem em O Grande Hotel Budapeste, onde tem muitas cenas monocromática. O segundo esquema é o esquema das cores complementares, onde a gente tem as cores opostas nos círculos, onde existe, por exemplo, a combinação de uma cor quente com uma cor fria. Um exemplo grande disso é uma cena famosa de Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde o Batman enfrenta o Coringa, né, vai num interrogatório ali com o Coringa, essa cena é muito famosa, e a gente tem um Coringa branco com vermelho e verde e um Batman todo preto, ou seja, são cores ali completamente complementares, são cores completamente opostas, uma complementa a outra. No, you complete me. O terceiro esquema de cores é o análogo. Esse esquema é aquele que combina cores próximas no círculo sem criar um contraste e sem criar uma tensão, como por exemplo no filme Her, do Spike Jonze, onde a gente tem ali cores muito próximas e muito vivas, mas sem criar nenhum tipo de tensão entre elas e sem criar nenhum tipo de diferença muito grande entre essas cores. O quarto esquema é o esquema triádico, onde a gente tem 3 cores que têm um intervalo equivalente dentro do círculo. O esquema de cor triádico é um esquema que está presente em filmes infantis, em filmes mais leves, onde as cores são mais vivas, como por exemplo em filmes da Pixar, onde a gente tem cores mais vivas e questões mais leves. O quinto esquema é a harmonia complementar dividida, onde a cena usa 3 cores, sendo que 2 delas são vizinhas a complementar da outra dentro do círculo cromático. A ideia de se fazer isso é trazer um contraste, porém sem uma tensão muito grande, como por exemplo eu falei no filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde a gente tem uma tensão muito grande, onde a gente tem essa questão complementar muito grande. Só que nesse esquema a gente vai ter, claro, um contraste, porém ele não vai ser um contraste tão forte, ele vai ser um contraste um pouco mais leve.
E o sexto e último esquema é o esquema tetrádico. Esse esquema é um esquema que combina 4 cores, sendo ela 2 pares de complementares. Só que nesse esquema a gente não pode ter cores muito distintas, porque senão a gente acaba tendo um certo caos de cores na cena e isso acaba atrapalhando um pouco a visualização do espectador. Um dos exemplos desse esquema tetrádico é Vingadores, onde a gente tem várias cores, mas essas cores, de certa forma, elas meio que combinam ali e se entendem. Bom, essa foi a psicologia das cores. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco desses 6 esquemas, dessas 6 harmonias e como elas funcionam. Eu tô gostando muito de fazer vídeos assim. Eu fiz um vídeo sobre o protagonista, agora eu tô fazendo um vídeo sobre a psicologia das cores no cinema. Quero trazer mais coisas, quero falar mais sobre fotografia, de repente, eu acho muito legal. Então, quem sabe, de repente, o próximo vídeo já é sobre fotografia. E se você gostou, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar aqui se tem algum aspecto do cinema que você queira que eu traga. É isso, por hoje é só, um beijo e tchau!